Olá, como estão? Tudo bem? Hoje falaremos de uma ferramenta matemática que é muito útil dentro da resolução de alguns exercícios. Temos que tomar cuidado simplesmente com a sua aplicação, pois muitas vezes cometemos alguns pequenos equívocos na sua aplicação. Veja bem, os produtos notáveis, ou também conhecidos como quadriláteros notáveis, são formas de expressar representações matemáticas no qual eu utilizo o termo da potência quadrada, cúbica, muitas vezes. Porém, muitas dessas relações, elas têm a finalidade de simplificar o cálculo que eu tenho que executar. Nessa simplificação, você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de aplicar os termos. Eu tenho que também buscar, com um treino contínuo dessas relações, saber identificar quando uma função ocorre e quando ela não ocorre. Ou seja, para não ocorrer nenhum equívoco na sua interpretação. Dentro dessa forma, eu vou demonstrar para vocês a utilidade dos produtos notáveis e como eu consigo utilizá-los de forma eficaz dentro de alguns exercícios. Primeiro, as expressões algébricas, os produtos notáveis que nós vamos trabalhar, são essas expressões de uma forma geral e criam para uma expressão uma maneira mais simplificada de executar uma resolução. Ou seja, se você tem produtos que você consegue expressar com algumas expressões algébricas, ou seja, que você consegue resumi-las dentro de um processo, ele se torna muito mais fácil. Veja esse primeiro processo, chamado de quadrado da soma, também conhecido como quadrado perfeito. Soma dos quadrados perfeitos. A mais B vezes A mais B. A maneira mais comum que nós temos de executar isso é qual? Executar a distributiva. A multiplica A multiplica B, B multiplica A e o B multiplica B. Isso está errado? Não. Está correto. É uma maneira segura de resolver o problema? É uma maneira rápida? Não. Às vezes, se os números não forem números fáceis, não forem números simples, esse cálculo ele é praticamente um tanto quanto demorado. E sabemos que dentro de uma avaliação o tempo conta muito. Cada segundo que você ganha faz diferença no final. Então, a distributiva, repito, para valores simples, ela é bem útil, sim. Porém, se eu estiver trabalhando com números naturais, com números reais, números exatos, números conhecidos, 3 e 4, 7 e 8, 12 e 10, eu consigo expressar esse produto através de uma soma. Imagine, ao invés de você executar todo o processo da distributiva, você simplesmente soma os números correspondentes e eleva ao quadrado. Veja, não é muito mais simples você somar 10 mais 2 e elevar ao quadrado do que fazer exatamente toda a distributiva? 10 vezes 2, aí depois 10 vezes 10, aí você faz de novo 2 vezes 10 e depois 2 vezes 2. Então, todo o processo é muito cansativo em algumas vezes. Então, a forma e a capacidade de expressar certos produtos matemáticos, certas relações matemáticas, permite para nós criarmos uma condição de aplicação mais fácil para esses processos. Eu só tenho aqui quadrados, produto da soma, da diferença, soma pela diferença. Observe que soma pela diferença, você não tem uma expressão direta. Será que não? Aqui ela não é expressa. Então veja que em algumas situações a necessidade de conhecer o fator com que ela está realmente sendo desenvolvida ocorre. Agora, há uma peculiaridade para essas funções. A maneira mais fácil de utilizá-las é quando, claro, eu conheço valores específicos para os seus termos. Se eu tiver, por exemplo, x, não tem sentido eu utilizar dessa forma. Porque x mais um número qualquer, x mais 1, não satisfaz a função. Eu teria que abri-la, voltá-la no princípio natural de qualquer forma. Então veja, são expressões que tendem a facilitar o seu trabalho em resolução de exercícios. Não irá substituir o conhecimento matemático completo. Quando eu falo isso, conhecimento completo, quero dizer que se não for possível aplicar o produto notável, então eu não resolvo o exercício. Não, não é isso.
Você também deve conhecer as propriedades de multiplicação, divisão, soma, subtração, potência, radicação, para que se tornem condizentes com a aplicação do produto notável. Repito, ela é uma ferramenta que vai acrescentar dentro do seu arsenal de possibilidades condições de executar os cálculos e não vai substituir nada. Vejamos algumas outras representações. Produto do tipo x mais p, x mais q. Por que p e q? Porque p é diferente do que, ou grande comparação. Quando eu falo isso, as pessoas não notam, mas são dois números diferentes. Veja anteriormente, eu estava trabalhando com números iguais. Então eu posso sim aplicar a relação dos produtos notáveis quando eu tenho somente um termo comum e dois termos são diferentes entre si. Isso também pode ser feito. Então não é uma simples representação de dois termos iguais e um termo separado, um termo distinto. Não, podem ser dois termos distintos de forma direta. Cubo da soma. Veja, o produto de três fatores matemáticos. Eu posso aplicar na diferença, também posso executar o seu processo. Repito, são maneiras que nós encontramos para simplificar e agilizar o processo de resolução de um exercício. Ele não irá substituir nenhum dos outros conceitos já estudados. Veja o quadrado da soma. Vamos ver como que ele ocorre, como que eu iria descrever esse processo. Eu poderia fazer a mais b ao quadrado ou executar a distributiva. Vamos ver como se comportaria caso eu executasse a distributiva. A ao quadrado, A vezes B, mais A vezes B, vou colocar na ordem só, mais B ao quadrado. Organizando e juntando os termos similares, eu chego A ao quadrado mais 2AB, colocar o B igual que nós estamos trabalhando aqui, mais B ao quadrado. Chamado de quadrado ou simplesmente produto notável quadrado perfeito. Essa função é igual a A mais B ao quadrado. Imagine agora a situação. Qual é mais fácil de aplicar? Imagine você. Qual seria a situação mais fácil de aplicar? Executar toda essa distributiva para chegar num produto e numa matemática ainda um pouco mais rebuscada? Ou simplesmente executar uma soma e levar o termo ao quadrado? Claro que fica a critérios. Eu prefiro fazer distributiva e depois essa multiplicação dos outros processos. Tranquilo, não tem distinção. O resultado será o mesmo. A única coisa que vai diferenciar é que o tempo que você vai demorar para executar um processo e o tempo que você demora para executar o outro processo. Mas os dois terão a mesma ideia, terão a mesma ferramenta e o mesmo indício. Se eu trabalhasse com o quadrado da diferença, vai mudar alguma coisa? Nada. Distributiva. Aplica a distributiva em cada um dos pontos. A ao quadrado mais, é menos. Aproveitar e arrumar esse 2 aqui que não ficou legal. Menos AB. Menos AB. Mais, menos com menos fica mais, B ao quadrado. Juntos similares, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, essa função é a mesma coisa que subtrair os dois termos. A menos B ao quadrado. Novamente, qual é mais fácil? Fica totalmente a critério seu. Qual que eu vou utilizar? Como eu vou utilizar? Isso é uma forma de hábito, é uma forma de adaptação. Às vezes você não enxerga a representação descrita. Uma outra. Essa é interessante. Por que a soma pela diferença é interessante? Porque ela não tem, de forma direta, uma expressão. Ela não representa nada para mim visualmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma propriedade para ela. Veja. Vou executar a distributiva. A ao quadrado.
A menos vezes menos B fica menos AB. B vezes A, positivo, fica mais AB. É igual, ou no caso mais, o B, ó, B com menos, fica menos B ao quadrado. Então, veja a diferença. Anteriormente, menos com menos fica mais com mais manteve-se. Agora aqui eu tenho mais com menos, então menos B ao quadrado. Olha a representação. Esse termo com esse termo são iguais com sinais opostos. Elimino. Então eu fico com A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso tudo é igual a quê? A mais B vezes A menos B. Aí nós devemos pensar, nossa, mas praticamente não simplificou nada os nossos cálculos. Não teve muita mudança. Olha, a olho direto pode parecer que não. Mas imagine se eu possuir valores um tanto quanto complexos. Imagine se eu tiver aqui 125,7 e aqui para elevar ao quadrado, e no outro fator eu tiver 112,5 para elevar ao quadrado. São cálculos fáceis de fazer rapidinho, você faz sem problema nenhum, se você tiver uma calculadora. Se você tiver que fazer lá na mão, no braço, na raça, como as pessoas gostam de dizer, não é uma tarefa fácil. Você tem vários sinais, você tem que elevar 3 casas, multiplicar praticamente 4 termos. São muitos números a serem multiplicados. Então não é uma tarefa simples. Ah, mas eu consigo fazer isso, esse é o foco. Porém, não é uma tarefa simples. Agora, somando 125,7 mais 115,2 e subtraindo, acho que fica um cálculo mais fácil. Então você consegue reduzir uma operação para 2 outras. Só que dessas 2 outras operações é uma soma e uma subtração. E depois um produto menor do que elevar esses fatores ao quadrado. É fácil? Eu tenho que enxergar essa representação. E como eu aprendo a determiná-lo? Exercícios, exercitando esse processo. Ele é contínuo, então eu consigo representar as relações. Novamente, venho salientar. O processo e a forma dos produtos notáveis não vão inibir a necessidade dos conhecimentos extras de matemática. Eu tenho que conhecer todos os outros processos. X mais P, X mais Q. Valores diferentes, então eu não consigo juntar praticamente nada nessa função. Só elevo a distributiva x ao quadrado mais x vezes q mais x vezes p mais pq. Veja, é uma função dentro de um produto notável, 2 valores diferentes dentro de uma relação, que não tem muito o que fazer, a não ser o quê? Executar todos os processos. Então, é uma representação de um produto que ela se torna um pouco mais útil para nós? Nem tanto, se a gente observar bem. Porém, se você observar a proporção da existência dos dados, você consegue retomar nesse processo de soma. Então, qual é a função, qual é o ideal desse processo de produtos notáveis? É fazer com que você note a inter-relação entre processos. Observar que dentro de uma soma com multiplicação é possível escrever de uma forma gigante um termo, ou, como nós vimos anteriormente, de uma grande função escrever fatores menores. Então eu não preciso ficar focado nos conceitos matemáticos simples que eu tenho, eu posso estendê-los. E o produto notável é uma ferramenta para tal. Mas saliento e retomo essa mesma frase batendo na tecla. Por quê? Ela é só uma ferramenta que vai auxiliar no tempo de resolução. Ela vai ajudar no seu tempo de preparo e vai facilitar alguns cálculos. Alguns cálculos. Não serão todos. Então, é importante que você não utilize os outros processos. Você tem que entendê-los, você tem que saber como aplicar as outras operações matemáticas. Pois assim você só vai acrescer dentro desse leque de opções mais uma importante ferramenta. Vamos fazer alguns exemplos e ver como eu posso aplicar realmente
os produtos notáveis dentro desses processos. Veja bem, TRT de 2011. Indagado sobre o número de processos que havia arquivado certo dia, um técnico judiciário que gostava muito de matemática respondeu: o número de processos que arquivei é igual a 12,25 ao quadrado menos 10,25 ao quadrado. Chamando x o total de processos que ele arquivou, então é correto afirmar que a. X está entre 38 e 42. B. X é maior do que 42. C. X é menor do que 20. D. X está entre 20 e 30. Ou E. X está entre 30 e 38. Veja a representação. Ele me deu a condição. 12,25 ao quadrado menos 10,25 aí a gente pensa, bom, 10 ao quadrado é fácil, 12 ao quadrado também é um número fácil de desenvolver, mas e 12,25 e 10,25? Não é um fator simples. Posso fazer na raça? Posso fazer no braço? Posso, tranquilo. Agora, essa função ela é familiar para mim. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó, e observar. Um termo ao quadrado menos o outro termo ao quadrado. Então, será que não é mais fácil, ao invés de elevar 12,25 ao quadrado e 10,25 ao quadrado, aplicar essa representação, produto por diferença? Veja só. Termo A, termo B. Então, eu posso escrever essa função em termos dos produtos pela diferença. Não posso utilizar o x aqui, que estamos usando A mais B vezes A menos B. O que é isso? É o produto da soma pela diferença. Pela diferença. Que é muito mais simples e mais rápido aplicar do que elevar 12,25 ao quadrado e 10,25 ao quadrado. Então fica A 12,25 mais 10,25 vezes, eu vou colocar aqui embaixo, 12,25 menos 10,25. 12,25 mais 10,25 vai ficar 22,5 mais, já somamos. Agora é a nossa multiplicação, vezes 12,25 menos 10,25 vai dar 2. 22,5 vezes 2 vai dar, de cabeça, vai dar 45. Então, o número que eu quero, x, é igual a 45. Aí, quantos arquivos ele fez? Mais do que 42. Imagine se precisássemos elevar 12,25 ao quadrado e 10,25 ao quadrado. Bom, é uma tarefa fácil? Não. Tem muitas vírgulas, tenho que ficar e tomar muito cuidado com elas, porque às vezes, na hora do nervosismo, acrescenta-se isso, eu posso cometer algum pequeno erro. Então foi muito mais simples aplicar o produto pela soma, esse produto notável, do que elevar o termo ao quadrado. Mas, se você fizesse esse processo e subtraísse, daria 45. Vamos mais um. Na figura abaixo, temos dois quadrados. O maior tem lado A mais B e o menor lado A. Qual é a área da região colorida? Esse termo. Então, primeiro, eu vou calcular a área do quadrado inteiro, que é o grandão. Ok? Se aqui é A mais B, o outro lado também é A mais B, porque são dois quadrados. A área de um quadrado é A mais B vezes A mais B. Ou seja, a área de um quadrado é lado
vezes lado. Eu vou chamar aqui, fazer a área, eu vou defini-la como superfície. Vou chamar de S. Então, S é igual. Agora, tem sentido eu só colocar a ideia, a expressão do produto notável? A mais B vezes A mais B. O que vai representar? Não é A mais B ao quadrado? Se eu fizer só isso, o que vai inibir o meu problema? Olha a forma com que as respostas estão dadas. Estão abertas as funções. As funções estão todas abertas. Então, nesse caso, qual é a vantagem de aplicar o produto notável? Infelizmente, nenhuma. Porque as funções estão com possibilidades de abertura. E eu não posso dizer se é um ou outro sem executar os cálculos. Então, aqui o mais condizente para nós é o quê? Distributiva. Vamos executar a distributiva do processo. Então, ficará A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Então, a área total será A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Fizemos da área grandona, ok? Ou seja, é como se eu não tivesse essa área pequenininha e tudo a parte pintada fosse considerada. Farei agora para a parte pequenininha. Vou chamar aqui então de superfície 1. E agora eu farei da superfície 2. Na superfície 2, eu tenho um quadrado de área de lado A. Então, a superfície 2 será A vezes A. Então, a superfície, a área 2, será A ao quadrado. Para descobrir somente a região pintada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o todo e tirar essa parte branca. Então, a área, ou a superfície, vou chamar aqui de SS, porque, ou melhor, como ele fala uma região colorida, eu vou chamar de SC, colorida. Será S1 menos S2. Então, a região colorida, a área colorida, será A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado menos A ao quadrado. Corta os termos A. Então, a área da superfície colorida será 2AB mais B ao quadrado. Retomando as opções, nós temos o item D como opção correta. Então, veja nesse exercício que o produto notável, eu tinha relação, porém, ao invés de representá-lo na condição de A mais B ao quadrado, simplesmente uma única função, para mim, no caso, era mais simples, ou mais útil, executar a distributiva. Por que eu coloquei esse exercício? Justamente para demonstrar para vocês que o conhecimento dos produtos notáveis é uma ferramenta a mais. Ela não é uma ferramenta que vai substituir propriedades e relações matemáticas. Ela simplesmente veio somar para que você tenha mais opções de resolver os exercícios. Deem continuidade, façam mais problemas, procurem novas perguntas. Bons estudos, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.